Quer trabalhar. Silêncio no estúdio. Seja bem-vindo a mais um Os Três Elementos. Eu sou o Carlos Ruas e do meu lado eu tenho a querida Tupá Guerra. Seja muito bem-vinda, Tupá. Muito obrigada! Obrigado por estar aqui mais uma vez. De nada. E por que estamos aqui hoje? Que surpresa é essa? Tadá! Uau! Porque quando você marca compromisso com seus amigos, geralmente o horário deve ser respeitado. Emília e Camila deveriam estar aqui nesse horário. E como eles não estão aqui, eu estou tendo que tirar um coelho da cartola. Eu estou tendo que levar essa empresa em minhas costas. E a nossa cartola, a nossa surpresa somos nós aqui nesse momento. Olha só que bonito. Quero ver o que eles vão achar quando eles chegarem. Exatamente. Agora é a gente que manda aqui. A gente não chegou na hora. Entendi. Não chegou na hora. É que eles gostam mais da USP do que da gente. Pois é. Vamos falar sobre atraso. Não vamos. Não vamos. Vamos, inclusive, falar sobre coisas que a gente está fazendo agora, que é criar teorias da conspiração e maquinar brigas. Exatamente. Em grupos que não precisavam disso. Apesar de nossos amigos não terem chegado, nós temos muito repertório para oferecer conhecimento para o seu dia de hoje. E, por exemplo, eu estou trabalhando num livro que fala sobre teoria da conspiração. Estou incansavelmente estudando teoria da conspiração. E é um tema que você entende muito também. Exatamente. A gente que é da ciência, né? Existem muitas teorias da conspiração que giram ali, que ficam, puxando nosso pé de noite, que às vezes a gente fica, gente, pelo amor de Deus. As pessoas não entendem, às vezes, a diferença do trajeto que a ciência faz na investigação até chegar a uma conclusão e a teoria da conspiração. Muitas pessoas que começam a se interessar por ciência, infelizmente são fisgadas por teorias da conspiração. Inclusive, uma piada recorrente que a gente faz na história e nas humanas em geral, foi que durante a pandemia, né, o pessoal de biológicas e de outras ciências começaram, meu Deus, teorias da conspiração e fake news, e daí os historiadores estavam no cantinho assim com a xícara de chá deles olhando a primeira vez de vocês aqui? A gente está acostumado já. First time. First time, é isso aí? Porque, na verdade, se tem uma área que lida há muito tempo, né? As humanas, todas as áreas científicas lidam há muito tempo com esse problema. Só que como as ciências humanas, por muito tempo, foram vistas como menos sérias, ou menos científicas, ou menos importantes, ou, isso é só a sua opinião, isso é o que você acha, acabou virando um campo muito fértil para qualquer pessoa dizer qualquer coisa. E daí, essas teorias da conspiração e essas... porque a gente tem aqui duas questões importantes para a gente definir, né? O que seria uma teoria da conspiração, que é diferente de uma fake news, ou um caô, uma mentira, mas elas se interrelacionam quando a gente pensa conceitualmente nas duas. Antes da gente, então, dar exemplos de teorias da conspiração, vamos tentar fazer uma anatomia, só para a pessoa entender qual que é o caminho da ciência indiferente em oposição ao qual o caminho da teoria da conspiração. Justo. Então, assim, o que eu acho sobre isso? A ciência, ela não parte de uma conclusão. A ciência, ela investiga o mundo, a nossa realidade, e a partir das evidências que vão surgindo, a partir de pesquisas, experimentos, relatórios, análises, peças de quebra-cabeça, vamos fazer essa analogia, peças de quebra-cabeça começam a ser encontrados. E você começa a montar esse quebra-cabeça de 2.000 peças, que é cansativo, que é desgastante, chamado Os Segredos do Universo, baseado em testagem. As peças surgem baseadas em testagem cada uma. E quando você vai encaixando, vai surgindo uma imagem. E a partir dessa imagem que está surgindo, é que surgem as teorias, é que você chega a uma conclusão. Por exemplo, olha, a Terra é redonda, né? Cada civilização, cada cientista de sua civilização deu uma contribuição investigativa para a gente poder chegar a esta conclusão. Não começa com a conclusão, você pode especular, você pode achar, e aí você vai pesquisando, e pá. E você tem que aceitar, querendo ou não. Isso que eu acho mais legal da ciência, porque você não segue o caminho da sua crença. Né? Não deveria, né? Não deveria, né? Você tem que se adaptar ao que o resultado da equação mostrou. Você estando feliz com isso ou não. Então existe uma certa humildade científica em você
entrar em contradição com aquilo que você achava e ser humilde, por isso que eu falo a palavra humilde, e mudar de opinião constantemente, vide os resultados. Mas os resultados oferecem o caminho mais seguro daquilo de ser acreditado. Porque esse é o caminho clássico, e ele é mais fácil de perceber em ciências exatas, né? Do tipo, você faz experimentos no laboratório. Sim. Então, claramente, a gente sabe. E, na verdade, não é assim. Porque experimentos melhoram a cada período. Tecnologia vai melhorando. Técnicas, sei lá, se a gente fosse falar de fósseis, novos fósseis aparecem. Se a gente for falar de, mesmo, sei lá, de DNA, muitos anos atrás, a gente não existia DNA, não tinha como testar DNA. Sim. Aí a gente foi testar o DNA e a gente descobriu, de repente, que 2 bichos que parecem muito não são exatamente, o DNA é diferente, enfim, tem várias questões. Aí você vai atualizando o modelo. Isso. E daí eu brinco que a ciência é a arte de estar errado. Sim. Porque é isso, você tem que estar plenamente consciente, quando você faz ciência, de que as suas ideias podem estar erradas. É o que você está falando de humildade. A Ana, eu nunca vi um cientista, ela fala uma frase que eu gostei muito, que a ciência não é o quanto você está próximo da verdade, mas o quanto você está longe do erro. Tipo assim, você testa, vai errando, você vai mudando. Então, assim, não é necessariamente a verdade, mas assim, eu sei que isso aqui não é. Através de muito erro, de muita testagem. Só que o jeito que a gente aprende na escola, normalmente, especialmente em biologia, eu não tô batendo na biologia e tal pra ser chata, não né? precisa. Mas assim, o jeito que a gente aprende na escola é muito assim, a gente não sabia como isso funcionava, e a gente fez um teste e agora a gente sabe. Só que na prática, no laboratório, não é assim que funciona. A gente não fazia a menor ideia do que era isso, a gente fez testes, a gente tem certeza que não é aquilo. O erro é esperado. Isso. Né? E muitas pessoas que acreditam numa verdade, quando vem um erro científico, falam, viu, não dá para acreditar na ciência. Olha só, errou. Fizeram o James Webb, que enxergou além do Hubble, e ele viu coisas que não era para ter visto. Logo, a ciência não é confiável. Exato. E o meu peixinho dourado mágico porque ele tá sempre certo. Mas que é um pouco, para mim, o exemplo da pandemia é muito bom, assim. No começo da pandemia, a gente teve estudos e pessoas falando que o uso de máscaras era pior. Isso efetivamente aconteceu. A gente teve divulgação de que não usem máscara. E daí, um tempo depois, porque ciência, né? As pessoas foram fazendo mais investigação e estudando mais os casos, etc. E falaram, não, na real, máscaras fazem muito bem. E elas são uma excelente coisa. E eu vi muito conteúdo na internet de gente falando, tá vendo como esses caras que são cientistas não sabem do que estão falando? Porque mês passado eles falaram que não era para usar máscara e agora eles estão falando que é para usar máscara. E daí as pessoas ficam confusas com isso, justamente porque elas não entendem esse processo. Que a ciência... Tupá, então se a ciência é a arte de estar errado, dá pra gente fazer qualquer coisa. Então não precisa de vacina, porque é a arte de estar errado? Não, e não é isso. No momento, essa é a melhor evidência que a gente tem disso daqui. Só que a gente tem que estar pronto para entender que essa evidência pode ser desconstruída e a gente descobrir uma coisa que funciona mais. É o melhor que a gente sabe até agora. Isso. E o até agora muda todo segundo. Muda a cada geração. Isso. Mas é o melhor que a gente sabe até essa linha, até esse limite, e que as próximas gerações vão melhorar. Um exemplo que eu gosto de dar é aplicativo de celular. Por exemplo, você tem um aplicativo de celular que, digamos, funcione maravilhosamente, esse seu aplicativo. Mas o tempo vai passando, muitas coisas vão mudando, a tecnologia vai mudando, e esse aplicativo resolve atualizar, tirar alguns pequenos bugs, dar uma lapidada e se atualizar. Não é que aquela versão anterior era toda lixo, era toda errada. Não, ocorreu um aprimoramento. Sim. Então, eu acho que uma teoria e as descobertas científicas, elas estão constantemente se aprimorando. Não que a versão anterior estivesse errada, entende a minha analogia? Porque eu já vi criacionista utilizando esse argumento e falando, se a versão anterior estava errada, logo ela é jogada no lixo, logo a minha versão... A minha não fica mudando. Que a Terra é plana é melhor. A minha não porque muda. A da ciência está sempre, digamos assim, errada e sendo jogada no lixo. Que é um viés muito errado de se enxergar, né? E quando a gente pensa, né, por exemplo, ciências e áreas do conhecimento que não são de laboratório, e daí eu falo bastante, né, das ciências indiciárias, que são as ciências que trabalham com indícios e não necessariamente com testes.
Por exemplo, a história. Né? A história é uma ciência indiciária. A gente não tem como colocar no laboratório e refazer o que já aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, passou, tá lá no passado. É impossível descobrir absolutamente tudo do que aconteceu no passado. É impossível. Até porque muita gente fala, a história é a ciência do passado. Existe uma ciência do presente? Uma ciência do presente que explique o presente como um todo? Não. Uma boa pergunta. Não, né? Não, porque você tem biologia, você tem química, você tem física, tem ciência política, você tem muitas ciências que explicam diferentes aspectos do presente. A ciência sempre está no passado, né? Só que por isso que a gente não pode dizer que a história é a ciência do passado, porque não tem como ter uma só coisa que explique tudo do passado. A história é uma das formas de entender o passado, especialmente o passado humano. Né? A história é uma coisa muito relacionada a gente. E daí os historiadores vão pegar, né, o nosso laboratório, é a gente pegar documento, olhar os nossos documentos de tempos anteriores, e daí tem alguns pontos bem importantes, eu vou aprofundar um pouquinho nisso, mas só porque eu acho que é interessante. Manda bala. Quando você pega um documento, e eu falo documento porque como coisa escrita, porque o historiador gosta muito de coisa escrita, porque é mais fácil. É muito mais fácil a gente interpretar um texto do que uma parede. Faz sentido. Né? Arqueólogos agora estão morrendo, né? Ok. Mas aí é a área deles, eles entendem mais dessa parte. Uma parede é mais difícil de desvendar. Isso. Do que alguém que escreveu o que queria falar, né? Isso. Ok. Só que, assim como hoje, em qualquer momento da história, o papel e a caneta aceitam qualquer coisa. Não é? Tá, eu posso forjar ali. Isso. Tá. Não é porque é um documento de 200 anos que ele tá contando pra mim exatamente o que aconteceu há 200 anos. Que é a verdade. Pode ser o lado do ganhador, pode ser o perdedor querendo tirar vantagem, né? Dá pra, não teve uma imparcialidade ali. Não tem uma imparcialidade. Uma outra questão. Tupá, e se a gente usasse documentos oficiais? Por muito tempo, os historiadores só usavam documentos oficiais para fazer análises. Tipo, documentos do governo. Você diria que nenhum governo jamais falsificou um documento? Pois é. Mas logo o historiador ele tem que ver o contexto em geral, não só um documento. É a parede, é o documento, é a escavação, e aí sim você vai tendo um modelo mais confiável. Isso, exatamente isso. História, no fim das contas, e várias outras ciências, né? Mas história é um jogo muito forte de estatística. Qual é a coisa mais provável a partir de todas essas evidências aqui? Um exemplo, cena do crime, por exemplo. Você tem um detetive que faz uma investigação, ele não estava lá quando o crime aconteceu. Sim. Mas ele, a partir das evidências encontradas, a mancha na parede, ou a ferramenta faltando no sótão, as digitais que estão ali, ele vai montar o melhor cenário possível para descrever aquela cena. E aí surge o exame de DNA e ele conseguir aprimorar a investigação, não invalidando a anterior, mas aprimorando a seguinte, e aí o cenário vai cada vez ficando mais lapidado. É isso, a história é exatamente uma investigação que traz a melhor explicação possível para aquela época. Isso, a gente tem que reconstruir. O historiador é tipo um detetive. Mesmo que haja buracos. Sim. E é de se esperar que haja buracos. Qualquer investigação tem buracos nesse sentido. O dia que eu entendi isso melhor, eu falei, foi por isso que eu fiz história. Então, eu adoro detetive, adoro investigar. É legal, né? É muito divertido. Quando você acha por exemplo, você que investigou os pergaminhos do Mar Morto, imagina você achar evangelhos perdidos, escritos de 4, 5 mil anos atrás, com revelações maravilhosas. Uau. Só que essa parte é incrível. Só que daí, na prática, o que a gente acha é do tipo, caraca, eu achei uma palavra. Tipo, um dos meus manuscritos tinha uma palavra. Aí tá lá, boi. Isso. Uau! Ok, e agora? Não, eu tenho um manuscrito que eu trabalhei que a gente tem dele só uma palavra por linha. Foi o que sobrou. Imagina que você rasgou um papel, tinha um parágrafo escrito, quando rasgou sobrou só uma palavra por linha. Você tem uma tirinha que tem só uma palavra por linha. Como é que você reconstrói esse texto? Então, você não vai reconstruir o texto como um todo, mas nessas linhas tem a palavra serpente e tem a palavra mal. E daí eu vou pensar. Onde, né, na literatura mais ou menos daquela época, texto com serpente e mal se encaixam. Isso, ou então eu vou pensar, e daí a gente faz uma análise gramatical também. Então eu vou pegar a palavra serpente e vou olhar nesse, sei lá, tá
um verbo, whatever. A serpente não é um verbo, vocês veem que a minha gramática e eu somos incríveis, né? Mas você tem lá o substantivo serpente. Quantas outras vezes o substantivo serpente aparece em textos do mesmo período? Que tipo de outras palavras estão associadas ao substantivo serpente no mesmo período? Tá. Aí você faz uma lista. Aí você vê, provavelmente o tamanho original desse texto era tal, que significa que caberiam mais X palavras nessa linha. Então, qual a distância dessa palavra para a palavra de baixo? Em outros textos, essa distância acontece de qual forma? Aí, às vezes, você acha que esse texto tem uma cópia que já existe. No meu caso, não. Mas o que eu posso tirar de conclusão? Eu não posso concluir o que as pessoas estão falando sobre serpente e mal. Mas eu posso concluir que existe algum tipo de associação sendo feita entre essas duas palavras. Aí eu escrevo isso, publico isso. Vai ser revisado por pares, mesma coisa. Meus colegas vão ler, vão pensar, sua metodologia funcionou, sua metodologia é falha. Enfim, eles vão olhar essa coisa toda. E daí, daqui um tempo, alguém descobre um outro texto que completa. E fala, olha, serpente mal, mas na verdade essa serpente não é maligna porque o resto da frase era tal coisa. Não invalidou a minha pesquisa, que mostrou que, olha, tinha uma conexão, que não sei o quê, mas eu não posso falar além disso. Então, é a mesma coisa é muito próximo do laboratório, em termos de metodologia, e ao mesmo tempo muito distante. Porque o laboratório faz o experimental. Isso. Ele consegue reproduzir no aquário aquilo e já... A serpente malvada no aquário. E já a história, a arqueologia, é mais a investigação criminal, digamos assim. É mais coletar dados e montar o cenário. Mas você não consegue fazer experimentar Grécia Antiga novamente para ver resultados e coisas do tipo. Exato. Né? Existe essa diferença, mas ambos trabalham com investigação. Sim. Né? E como a melhor explicação possível para aquele cenário encontrado. Exatamente. E é muito fácil você se apaixonar pela sua teoria. Porque você trabalha com ela o dia todo. Você fica querendo muito que ela dê certo. Isso, você quer muito que... Puxa, essa serpente e esse mal, eles estão juntinhos. Eu quero muito dizer que, na verdade, essa referência é uma referência ao diabo. Sim. Eu quero. Tipo, tudo indica que não posso dizer 100% que mas a minha tese defende que é. E aí que tá o perigo. Porque se você lê, no primeiro dia que você chegou no doutorado, você leu isso e falou, caraca, isso é uma referência ao diabo. E daí você não acha mais nenhuma evidência que mas você não consegue largar a sua crença de aquilo é uma referência ao diabo, você está fazendo uma ciência mal feita. A gente se corrompe às vezes, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses vieses. Né? E todas as áreas da ciência se corrompem. E o pessoal do laboratório também, às vezes, não acredita no experimento que está na frente deles. E é por isso que a ciência não tem lobos solitários. Eu quero dizer, uma pessoa só que faz a ligação, que faz o teste, que faz a conclusão, geralmente, depois que você faz essa ligação e cria a sua tese, outras pessoas vão ter que olhar para ver quem é essa pessoa, por que ela está alegando isso? Vamos ver se isso aqui procede. E aí, quanto mais pessoas confirmarem, pessoas que não têm ligação nenhuma com você, pessoas que querem o seu mal, sabe? Várias vezes as pessoas, acadêmicos, né? Então, a ciência é coletiva. Isso. Não é individual. Então, quanto mais pessoas concordarem com o que você está falando e derem um ok, não, faz sentido. Testei no meu laboratório, faz sentido. Fiz a escavação também lá no local e realmente também achei a coisa. Chequei a gramática dessa palavra e realmente ela parece desse jeito. E aí mais concreto, com mais substância vai ficando aquilo. Isso. E vai ganhando mais confiança na comunidade científica até aquilo entrar para os anais da história. Isso. E não ser mais algo a ser questionável. Isso. Embora, dentro de história, a gente fala que tudo pode ser sempre questionado. Tá. Sempre é possível encontrar coisas novas que, mais uma pecinha aqui que a gente não tinha percebido. É mais ou menos do tipo, é óbvio que é a mesma coisa, vou pensar a teoria da gravidade. É óbvio que a gente não vai questionar, não, se você soltar as coisas elas não caem. Tudo bem. Mas pode ser que daqui a um tempo a gente descubra mecanismos da teoria da gravidade que a gente não fazia ideia. Até porque o Newton, ele criou a matemática da gravidade, quando ele começou a desvendar, mas ele não sabia explicar o porquê. Isso foi bem interessante. Aí, ok, você criou a matemática que a maçã cai. Eu sei calcular a resistência do ar, menos isso, mais aquilo, papapá. Se eu jogo a maçã, eu sei agora... Newton, você criou a matemática, agora eu sei onde a maçã vai cair. Mas por que cai? E aí Newton falou, Deus, né? Tapou o buraco. Tapou o buraco com Deus. 500 anos depois de Newton, Einstein falou, Newton, eu sei por que cai. Demorou 500 anos e não é que Newton estivesse errado. O Einstein colocou mais uma peça
porque ajudava a explicar aquela matemática. Que o Einstein falou, na verdade, a gravidade, a massa deforma o espaço-tempo, digamos assim, e gerando uma atração. A Lua está em uma queda constante em direção à Terra, porque a Terra tem uma massa gigantesca. Quanto mais massa você tem, mais você atrai, porque assim como a bola de boliche que distorce um lençol, e se eu jogo uma bolinha de gude, essa bolinha de gude vai ser atraída para a bola de boliche, a Lua está sendo atraída para o planeta Terra, assim como a maçã está sendo atraída para o planeta Terra, por causa dessa distorção do lençol espacial. E aí Einstein, pá! Eu sei por que cai. Mas não deixou de... Né? Você não deixou de construir o conhecimento. Não jogou Newton no lixo. Isso. É a mesma coisa com história, assim. Então, porque muitas vezes os historiadores vão falar não existe verdade e tal, e as pessoas acham que significa que qualquer coisa vale na história. Qualquer coisa é válida, né? Se não existe verdade, logo tudo. O meu Guaxinim Mariachi, que pra mim é a minha verdade, pra mim ele que criou essas coisas. Ele pode existir. Ele é tão válido quanto o que eu tô falando. Só que existem coisas que a gente tem certeza, Uhum. do tipo, com certeza teve uma guerra no ano tal. Uhum. Beleza. Mas a gente não pode não saber exatamente por quê. Pode ser que a gente faça mais pesquisa e descubra que o motivo que a gente achava daquela guerra não tem nada a ver. Ou em descobrir que, na verdade, tinham mais motivos. Porque daí vem uma outra camada que é bem importante, que liga com as teorias da conspiração, que é o fato de que a gente meio que aprende que a gente precisa de soluções simples e diretas para as coisas. Uhum. Né? Então, por que aconteceu tal guerra? Motivos econômicos. Só que a gente esquece que a história é feita por gente. Uhum. E gente é um bichinho caótico. Uhum. E, às vezes, Napoleão decidiu atacar tal lugar daquela coisa, porque naquele dia ele dormiu mal. Uhum. E daí ele estava mal-humorado, e ele deu uma resposta atravessada para outra pessoa. E daí foi nesse dia que a coisa aconteceu. Tupá, quer dizer então que os outros fatores econômicos, sociais, políticos... Não, todos eles construíram o cenário perfeito para que ele tá mal-humorado naquele dia tenha resultado naquilo. E daí é diferente de, tipo... tem essa complexidade, não é diferente, mas tem essa complexidade que é importante a gente pensar nela, porque... E daí que as teorias da conspiração entram, elas gostam de dar explicações mais simples para as coisas. Sim. Explicações que têm um grande segredo por trás de tudo, né? O nosso querido amigo Pirula, ele defendia... Não defendia. Ele dizia que... Descrevia a teoria da conspiração como... pequenas verdades que orbitam uma grande mentira. Isso. Então a pessoa ela te fisga por pequenas verdades, né? Olha, existia a pirâmide entre os maias. Sim. Uma verdade. Existia. Existia pirâmide no Egito. Verdade. Existia. Existe pirâmide na Ásia. Existe também. Existe também. Pequenas verdades, tá certo. São todas verdades. Né? Mas você sabe por quê? E aí vem a grande mentira. Né, que os alienígenas vieram, investiram um investimento estatal em grandes aeronaves para viajar anos-luz, gastando tempo, dinheiro, para encontrar o nosso planeta Terra dentre trilhões de galáxias, trilhões de sistemas solares, encontrar o nosso justamente quando estávamos desenvolvendo o Homo sapiens, né, porque o nosso planeta tem mais de trocentos milhões de anos, e para ensinar a gente a empilhar pedra. Não, ensinar a gente a empilhar pedra e cortar pedra. E, tipo, a gente porque, sabe, assim, existe uma coisa na antropologia chamada convergência cultural que é de se esperar que povos que nunca se comunicaram cheguem aos mesmos resultados. Porque a física do planeta é a mesma. O planeta é o mesmo. Então, possivelmente, alguns povos, por probabilidade, vão chegar aos mesmos resultados. Por exemplo, a gente tem isso na escrita. Povos desenvolveram escrita mesmo sem nunca se comunicarem. Sabe? É uma tendência natural de um avanço tecnológico da civilização. Isso o pessoal da antropologia fala e a gente da história passa desse mesmo problema. Existe um historiador que eu vivo comentando, chama Mark Bloch. Ele é o cara mais famoso do século XX na área de história. E uma das coisas que ele falava muito era sobre como os historiadores existe para os historiadores o ídolo das origens. Tudo que o historiador quer é descobrir a origem das coisas. A gente quer muito descobrir a origem das coisas. É tentador, né? O problema é justamente esse. O que você está falando é uma coisa que a gente estuda muito em história antiga. Que é assim, esse costume, essa prática, essa palavra,
essa crença, eu vou puxar para os demônios, porque crença em demônio, né? As pessoas falam, Tupá, mas a crença em demônios veio de onde? Porque parece que precisa de um único lugar de onde essa crença espalhou para todo mundo. E a gente sabe que, exatamente a teoria que você está comentando, que existiam crenças que se desenvolviam ao mesmo tempo em lugares diferentes. Assim como existiam tecnologias que desenvolviam ao mesmo tempo em lugares diferentes. Então, é sempre uma dúvida, quando você começa a fazer pesquisa, e começa a analisar fatos da antiguidade, você vai olhar e falar, tá, será que isso daqui, esses dois povos têm essa mesma coisa? Será que a gente tem, de forma plausível, que eles se encontraram em algum momento e trocaram informação? Ou será que eles desenvolveram essa parada separados? E as duas possibilidades existem. Ocorre uma investigação histórica aí para ver se ocorreu aí um comércio, se ocorreu alguma coisa, ou se não, ou se foi uma convergência cultural. Chegaram a resultados iguais, mesmo nunca tendo se comunicado, e tá tudo bem. Isso. Não precisou ter um intercâmbio de alienígenas ali de, opa, ai meu Deus, eles não sabem empilhar pedras. Desculpa se eu tô sendo muito irônico, muito sarcástico. Tem um negócio que me irrita, não porque, olha, é prova dos alienígenas, olha essa pedra cortada reta. Gente, cortar a pedra é um negócio que a gente sabe fazer. Então, assim, a gente está falando de anatomia, a gente falou bastante tempo sobre o passo a passo da investigação científica. Então, só para a pessoa que está assistindo não se perder, a anatomia de uma teoria da conspiração, ela é justamente o oposto. Ela parte de uma conclusão. Eu acredito nos aliens do passado. Ela parte de uma crença pré-estabelecida baseada na sua bagagem de vida. Sim. Então você gostou daquilo, você leu aquilo é uma coisa extraordinária, fantástica. Faz sentido pra você. Uau, eu acredito muito nisso. E aí você, já contaminado com isso, você parte da conclusão, e aí você pega todas aquelas evidências da ciência, da arqueologia, da história, e você coleta, seleciona a dedo aquelas que encaixam com a sua conclusão, para aquilo fazer sentido para você. Então, isso tem um nome. Isso é viés da confirmação. Quando você apenas olha e seleciona as evidências que já concordam com você e descarta as outras, descredibiliza as outras, ignora as outras, a ciência é vendida, não, isso aqui está errado. Entende? Isso se chama viés da confirmação. Isso é muito aplicado em teorias da conspiração, quando você tem uma crença pré-estabelecida e depois seleciona as evidências que concordem com você. Isso nunca será ciência, e isso é um desrespeito ao historiador, é um desrespeito à arqueologia e é um desrespeito à ciência. Porque, por exemplo, o cara que escreveu Alienígenas do Passado, ele era um gerente de hotel, ele não era um arqueólogo, ele era um aventureiro. E quando ele Como historiador, eu li o livro dele, desculpa. Sim. Gente, é muito difícil, porque é justamente isso, assim, ele fala, eu tenho certeza que alienígenas existiram no passado. É uma afirmação, parte de uma conclusão. Isso. E daí ele começa a descrever, olha eu batendo no microfone que a gente vai ficando mal-humorado, pequenas verdades em volta de uma grande mentira. Mas não só isso, ele começa a descrever o que na cabeça dele, de uma pessoa dos anos 70, que nasceu nos Estados Unidos, etc, etc. Ele não era dos Estados Unidos, enfim. Mas que nasceu num contexto de capitalismo, etc, etc. Ele começa a descrever o que ele acha que deveria ser uma nave. E pra mim, a primeira coisa que é péssimo da nave dele, que ele descreve, não tem um antropólogo naquela nave, não tem um arqueólogo naquela nave, um cientista político. Eu falei, assim, Tupá, mas eles eram extraterrestres. Gente, mas assim, ele claramente não entende a importância dessas coisas para considerar elas fundamentais para uma civilização que tá indo para outro planeta. E daí, a partir daí, ele vai fazendo as descrições e falando, e tudo, 99% do inferno daquele livro, calma, 99% daquele livro são coisas que na época dele já se tinha pesquisa sobre. Só que ele não queria ler porque o mundo acadêmico, teoricamente, é malvado e tá tentando esconder a verdade dele. É viés da confirmação, ou seja, você vilaniza a ciência, vilaniza a arqueologia para defender a sua crença. Então, assim, você está aprisionado em uma fantasia que você quer muito acreditar que seja. Então, isso não é ciência, isso não é investigação científica e é um desrespeito com a academia da arqueologia, a academia científica. Porque ninguém da academia da arqueologia defende os astronautas. Por quê? Porque eles sabem o que eles estão estudando. Não é porque eles são malvados. Eles se formaram para aquilo. Eles sabem que eles estão cavando ali embaixo daquela terra. Entende? E a pessoa que começa a estudar, por exemplo, o Egito Antigo e começa a ver
gradualmente o aprendizado de tentativa e erro, ou seja, o movimento empírico dos egípcios até chegar na pirâmide, você vai ver que 1000 anos antes da primeira pirâmide, você tem as mastabas, que eram tumbas mortuárias, templos mortuários, que botava o faraó lá, e que era um trapézio. Era apenas um trapézio feito de tijolo de barro. E aí você vai vendo, com o passar do tempo... Aí eles tentam uma que não dá muito certo trapézio em cima de um trapézio, em cima de um trapézio. Eles começam a erguer verticalmente. E você vai vendo tentativa e erro, as primeiras tentativas que não deram certo. Você tem a primeira pirâmide, que é a pirâmide escalonada, que foi uma tentativa de pirâmide. Sim. Que é exatamente de botar uma tábua em cima de uma tábua, em cima de uma tábua. E aí, a escalonada, ela foi a primeira tentativa de uma pirâmide. E aí você já tem um ótimo resultado ali. E aí depois você tem a pirâmide, a pirâmide inclinada, porque que foi a segunda pirâmide. É que eles erraram o cálculo. Erraram o cálculo. Ela começa com um grau e termina com outro, porque eles viram que ia colapsar a estrutura. Putz, a gente errou. Já no meio do caminho. Tô há 10 anos fazendo essa porcaria. Então muda a inclinação para fechar o projeto e vai ficar torta mesmo. Sinto muito. Essa é a pirâmide inclinada. Então você consegue enxergar geração após geração, tentativa e erro de fazer uma pirâmide perfeita. Até que finalmente... E olha que legal, porque você teve o imperador Djoser, que é o faraó Djoser, foi o primeiro que fez a pirâmide escalonada. Aí você teve o sucessor... A gente viu coisas dele. O sucessor, que é o Snéfero, que aí já fez a inclinada. Ou seja, você vê um faraó depois do outro tentando chegar lá. E quem que era o filho do Snéfero? Quéops. E daí você tem ele pegou Quéops, porque ele foi pegando o conhecimento acumulado dos engenheiros das gerações anteriores até chegar finalmente, até eles dominarem a tecnologia. Então isso é extremamente visível no mundo da arqueologia. Você tem, por exemplo, o papiro de Meyer, que era um construtor-chefe responsável por 200 trabalhadores para levar as pedras da mina, transportar pelos rios e até levar nas pirâmides. E ele precisava fazer um preciso relatório do que foi feito a cada dia. Então, nossa, olha que fantástico! A arqueologia tem encontrado um diário de bordo de um construtor da pirâmide. Então, assim, você tem tantas evidências assim que você não precisa encaixar um alien na peça que está faltando. Vão ter peças faltando? Vão ter peças faltando no quebra-cabeça que tem mais de 5.000 anos. Mas isso não quer dizer que você precise encaixar um alien das lacunas para tapar o desconhecido. E daí é uma coisa que, já que você citou também o Pirula, uma coisa que eu conversava, a gente batia muito papo dessa a angústia que é pra gente que trabalha. Porque a área da paleontologia é muito próxima da área da história antiga. No sentido de que a gente tem que conviver com problemas muito similares, que é essa... Imagino. E essa dor de saber que tem coisas que a gente nunca vai saber. E os buracos que a gente nunca vai encontrar. Mas quando você sabe que tem buracos que você nunca vai encontrar, você não necessariamente precisa deles. Você entende que as suas conclusões também são parciais. E você não necessariamente... Quer dizer, eu acabei de falar que é uma angústia, eu vou falar que você não se angustia. Não, você fica triste, mas isso não te obriga a achar coisas para tapar, para deixar tudo perfeito. E para mim isso é um sinal muito claro de teoria da conspiração e de notícia falsa. É quando tudo se encaixa muito certinho. Na história as coisas não se encaixam certinho. Na política as coisas não se encaixam certinho. Por quê? Porque gente é caótica. E daí, quando você junta um monte de gente caótica, porque... toda hora a gente não brinca, o roteirista do Brasil tá zoando com a minha cara, como assim? Porque tem coisas que não encaixam tão perfeito, tem outras coisas que encaixam perfeito demais. Então, é esse balanço, né? E como que nós, acadêmicos, pessoas que estão no mundo, né, do mundo acadêmico, como que a gente se protege dessas teorias? Qual que é a mágica? Não é uma mágica. É um negócio eu brinco que o historiador é o bicho mais desconfiado que você vai conhecer, porque a gente não confia em nada. Eu falei, né? Tipo, você não importa. É o documento oficial, problema dele. Mas essa desconfiança é uma desconfiança saudável. É você olhar para o que você está encontrando, para você olhar para as evidências, você olhar para a teoria mesmo. Pegar um livro que fala, olha, os astronautas, conecta, tudo perfeito. Poxa, é muito legal, mas ao invés de você olhar só isso, respira fundo. E olha, quem escreveu isso? Por que essa pessoa escreveu isso? O que ele tinha de interesse aqui? Desconfia de cada detalhe. E assim a gente... Na verdade, é muito mais divertido ver o mundo. É muito divertido ser desconfiado, não é esse o ponto. O ponto é
essa curiosidade meio desconfiada, que é importante, né? E não é magia que a gente a gente treina pra ser assim. É a curiosidade que nos move. Né? É encantador você desvendar, explorar essas peças que faltam, mesmo que você nunca as encontre. Mas quando você olha de longe, o quebra-cabeça ele faz um formato. Mesmo faltando peças, você consegue entender a imagem que está aparecendo. Isso acho que é o mais legal da ciência, quando você consegue enxergar o modelo que está aparecendo. Sabe? E confiar nesse modelo e saber que está indo por um caminho maravilhoso. Pode ser não um caminho que você acredita, pode ser não um caminho que te conforta, mas a vista desse caminho vai ser maravilhosa. Confie. É muito legal. Gente, acho que vocês entenderam um pouco agora da diferença da ciência e teoria da conspiração e o quanto que a ciência pode ser também encantadora. Porque a teoria da conspiração, às vezes, é muito sensacional. Eu ouço muito as pessoas me dizerem isso. Muito fantasia e, nossa, mas a ciência... Você tá sendo chata, Tupá. É tão encantadora quanto. Basta você saber enxergar ela da forma certa. Isso. Dá pra gente se encantar pela caoticidade da nossa realidade, do nosso mundo. É muito mais legal, inclusive, do que uma explicação simples. Eu sei que a explicação simples às vezes é quentinha. E é confortável. E o ser humano necessita de tapar esses buracos. É muito mais legal acreditar que as coisas horríveis do mundo estão sendo coordenadas por alguém malvado do que acreditar que coisas horríveis acontecem. Realmente ocorrem. Mas... é isso. Abraça a ciência, abraça a causa científica e olha só, olha o conteúdo que nós trouxemos, esperamos que tenhamos acrescentado um pouco mais sobre o seu dia, para a sua vida. Tome cuidado, vai que você está caindo numa teoria da conspiração agora que a gente falou um pouco sobre a anatomia dela. Então, cuidado às vezes com o que você acredita, pode ser confortável, mas pode ser perigoso também. Algumas teorias de conspiração vão para um caminho bem perigoso. Então, tente compreender isso e adicionar isso que a gente explicou para o seu mundo. Pesquise Navalha de Ockham também, que é bem legal, dá para fazer depois um vídeo falando sobre Navalha de Ockham, que é uma forma de pesquisar bem interessante que a ciência adotou. Fazer um jabá pequeno, tem um vídeo que já saiu no meu canal, no Tupá no Tempo, falando sobre o paradigma indiciário, que é da onde que vem essa ideia da gente pesquisar a partir de evidências, e basicamente o que tem a ver o Sherlock Holmes, o historiador e CSI. Olha só. Mas é verdade, é entender melhor, daí eu passo lá um tempão explicando os detalhes de como funciona isso. Maravilhoso. Então dá uma olhada no vídeo da Tupá e aproveitando o jabá, eu estou começando a construir um livro de divulgação científica e quadrinhos e vai ter um capítulo sobre exatamente isso que a gente está falando. E você pode acompanhar essa minha jornada no meu Instagram pessoal, carlosruas.usk, que eu vou estar documentando a construção desse livro exclusivamente antes da publicação dele. É isso, gente. Então, isso é o que acontece quando os nossos amigos se atrasam. A gente toma o poder. Tá confortável aqui, nesse golpe de estado nosso aqui. Até a próxima.